Olá pessoal, boa noite novamente. Eu iniciei aqui a gravação dessa web aula aí de eficiência energética. Esse conteúdo ele faz parte do módulo específico 3. né? Então, recapitulando aqui, né, nós temos a eficiência energética, posteriormente gestão da manutenção, depois instalação, né, de sistemas elétricos de potência. Então, já nessa terceira C, né, na primeira eficiência e gestão, nós falamos de planejamento. Já em instalações, de sistema elétrico de potência, falando sobre pôr a mão na massa mesmo, né? Instalar desde da parte da distribuição, transmissão, né, a montagem é chamada de montagem eletromecânica e, e também na parte de geração. Posteriormente, vocês vão ter a disciplina aí de manutenção elétrica predial e industrial e posteriormente a essa, a manutenção só que e operar, né? Ou seja, operar no sentido de fazer chaveamentos, as 5 regras de ouro, né? Antes de você, o acrônimo lá, o mais conhecido como acrônimo DICAS, né? Desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar. E, e por fim, né, a última disciplina aí, às vezes essa disciplina de manutenção ela é a última, às vezes ela é a penúltima. Nesse caso, pelo menos no planejamento que eu tenho aqui, ela vai ser a penúltima. E por fim vai ser projetos, né, sistema elétrico de potência, né? Quando a gente fala de projeto, nós falamos o que? De projeção. Projeção no campo do cálculo, né? O cálculo ele simula o projeto, né? Para que a gente imagina, né? Você montar, né, dimensionar um cabo ali, só olhando para ele. Não, eu acho que esse transformador aqui, esse cabo aqui de 240, ele vai aguentar. Ah, você acha, né? Baseado em quê? No achismo simples. Você olhou e aí Chico Xavier veio e assoprou no seu ouvido? Não. Você tem que ter um embasamento matemático, ou seja, a projeção no campo da matemática e a projeção nos desenhos, né? Daí a gente vai utilizar novamente eh, as técnicas de desenho técnico, né? As vistas, basicamente é vista frontal, em se tratando de projeto de sistema elétrico potência, né? Vista frontal e vista superior do projeto, ok? Então esse assim foi um resumo, então deu que seis, seis UCs, né? Que são as disciplinas, nesse último módulo específico aí. Então, como é de praxe aí, vamos navegar nessa primeira web aula aí, no, no AVA aqui junto com vocês. Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Só entrar a tela específica. Ok, encontrada aqui. Então, né, nós temos, a gente já está dentro da sala, né? O evento, né, ou turma, né, a 734961, eficiência energética. Aqui são os prazos, né? Vocês vieram depois de um recesso, né? Igual eu coloquei aqui, né? O recesso de final de ano. E aqui está o planejamento. Vocês vão ter nessa UC aqui, né, de eficiência, vocês vão ter um momento presencial apenas, né, que está planejado aqui. E eu calculei, ó, uma, duas, três, quatro web aulas aí que a gente vai fazer os passos aí do que trata a eficiência energética. Lembrando, né, que se você tiver, é, você aparecer aqui na aula presencial, né, ele não é pontuado, porém, eu recomendo fortemente
que vocês registrem a presença. Aproveitem, né? E já que você vai estar comigo aqui ao vivo, né? A vantagem de você estar ao vivo é que você pode tirar a dúvida, né? Você não vai precisar esperar até no sábado, né? Que geralmente essas aulas, as presenciais são no sábado, né? Aí você não vai ficar esperando muito tempo e aí você vai poder tirar a dúvida sobre essa UC. Então aqui, ó, já aqui ó, registro de presença, você vai lá, marca a sua presença. Nós temos o plano de estudo, né, o guia de envio de atividades, mas nesse ponto, né, vocês é, já estão já experiente em fazer o envio das mesmas, né? Então, só recapitulando aqui, né, nós já temos já o planejamento, né, do início. O início eu já deixei aberto aqui desde 20 de dezembro, né? Todas vocês já podem enviar, inclusive um aluno, ele já se adiantou, ele enviou as atividades, até já fiz a correção, ficou muito bom. E em função da dúvida que ele teve, eu vou até oportuno, porque existe um dado de uma atividade que ela é necessária, da atividade, se eu não me engano, é a atividade 2. Existe uma planilha que você tem que verificá-la, né, antes, porque senão você não vai conseguir fazer os cálculos lá da segunda atividade. A gente vai ver isso aqui junto. Beleza. Não, eu termino. Os términos aqui eu programei, né? Mas como em função aí do recesso de final de ano que vocês tiveram aí, dependendo esse término aqui, eu posso, inclusive da atividade um, né? Já expirou o prazo aqui. Mas aí eu posso colocar o prazo final no término aqui da UC, ok? Vamos lá para só relembrando a vocês, né, a título de informação, né, esse curso EAD, ele, né, o aluno ele é mais autônomo, então aproveitem para acessar aqui o conteúdo do curso, né, aquele conteúdo autônomo aqui, né, o chamado SCORM. Você vem aqui nessa aba aqui, né? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco abas aqui, né? Na aba de conteúdo. E aí, relembrando que a gente entra aqui, né? Nós temos aquela aula, né? Que são os slides, né? Por assim dizer, né? Os slides da disciplina aqui, com a apresentação. Assim como eu expliquei, né, na UC anterior aí que eu assumi com vocês, temos aqui a atividade, ó, as atividades. Mas tomem cuidado que algumas atividades que estão aqui, algumas não, né? Todas, elas são tanto do momento presencial, que estão dentro desse SCORM aqui. É um alerta para vocês. É as que estão no momento presencial e que estão no momento o EAD, né? Então, o ideal é que vocês voltem lá para a aba. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui. O ideal é que vocês venham para a situação de aprendizagem e no arquivo específico, esses arquivos que estão em situação de aprendizagem são os arquivos que vocês vão mandar para eu fazer a correção. Às vezes aqui no conteúdo do curso, aqui, ó, você, além de ter, voltando aqui, né? Além de ter os arquivos que vocês vão me enviar, tem também os do presencial. Aí, às vezes, alguns alunos, eles confundem, né? Igual tem uma disciplina aí que existe uma parte prática, né, de inversor de frequência, a parte prática também de soft starter, né? Essa é única e exclusivamente do momento presencial. No momento
EAD, né, são outras atividades. Então tomem cuidado quando vocês estiverem aqui praticando, né, lendo os conceitos, fazendo as tarefas aqui, todas essas atividades são tanto presencial quanto do EAD aqui. Professor, então vamos lá, né, na parte de situação de aprendizagem, né? Ok, chegamos aqui em situação. Nós temos aqui, pessoal, ó, três atividades aqui, ó. Tem aqui o plano de situação, que é o quê? A situação problema, né? O que que essa atividade vai apresentar, né, para vocês? O que que ela vai mostrar? A folha da atividade um, né, que vocês devem solucionar, preencher e enviar, né, a primeira atividade. Essa daqui é a segunda atividade, né? E, e essa, ela está como atividade 2, né? Mas é porque atividade 2 ela tem a parte um e a parte 2 aqui. E se não me falha a memória, essa, você está vendo aqui que é um arquivo em Excel. Esse arquivo em Excel, ele tem dados do analisador de energia, né? Que aí é uma planilha, tem esses dados que teoricamente, né, foram colhidos desse analisador. Você coloca lá na indústria e ele faz essa coleta de dados, né, de quilowatt-hora, de potência ativa, potência reativa. E daí, esses dados vocês vão aplicar no cálculo, beleza? Então vamos baixar a primeira situação de aprendizagem aqui. É a SAP 1. Eu vou preparar aqui para vocês aqui o arquivo. Ok. Eu vou compartilhar ele aqui. Beleza. Nós temos aqui a situação, o descritivo, né, de todas as atividades, a situação problema, né? Então, aqui, ó, projetar sistemas elétricos prediais, industriais, né, para o CEP, né, ou seja, todo o sistema elétrico de potência, cumprindo legislações vigentes, parâmetros de eficiência de energética. A gente vai falar um pouco aí, né, alguns parâmetros importantes, como horário de ponta, fora de ponta, né? As normas, né, técnicas, né, de qualidade, segurança e saúde do trabalho, né? E ainda as ambientais, hein? Então, aqui, ó, a empresa Moinhos Tambari, então essa é a empresa fictícia, né? E, na verdade, esses dados aqui foram coletas reais. A Moinhos Tambari, né, na cidade de Feira de Santana, especializada em beneficiamento de milho e torrefação de café, né? Para a realização dessas atividades são utilizados equipamentos elétricos como máquina de moer grãos, máquina de prensa, esteira transportadora. Ó, até aqui, e também o sistema de refrigeração, né? Então, todas essas máquinas, pulando a iluminação e o sistema de refrigeração, basicamente são o quê? Máquinas elétricas, né? Então, toda instalação industrial, as máquinas, a carga, né? Quando eu falo carga, eu falo de potência elétrica, ela é predominantemente de máquinas. Por isso que vocês fazem, né, as matérias aí de instalação, né? A última que vocês fizeram aqui, olhando aqui, foi projetos elétricos industriais, né? Então, é, a maioria das cargas, né, majoritariamente, tirando iluminação, são máquinas dedicadas ao quê? São máquinas rotativas, né? Motores elétricos, né? Beleza.
Aí, os produtos da Moinho Tambari, né, que são dos derivados do milho e de café, né, torrado, em termos de qualidade, são os mais conceituados. Então, ele cria toda uma situação aqui, né? Aí, assim, o senhor Anderson, né? Aí, ó, possui a formação em eletrotécnica, é graduado em administração nessa empresa aqui, né? E atua como diretor executivo, né? Então, eu não vou me estender lendo toda a atividade aqui, né? E o que que seria, né, a primeira atividade aqui, né? Você fazer a gente relembrar alguns conceitos, alguns cálculos aí, a questão aí de potência, o que que é potência ativa, né? Relembrar isso, o que que é potência reativa. Então vamos lá ter aqui, ó, atividade um. É esse, deixa eu só pegar, agora voltando aqui na página, vou parar aqui de compartilhar essa parte aqui. Agora vamos lá para o navegador novamente, né? Nós vamos ter, vamos agora com o plano em mãos, né? Com isso em mente, nós temos aqui a folha de resposta da atividade um. Abrindo a mesma aqui, já vou abrir ela em si. Ok, perfeito aqui. Já vou deixar ela aberta aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Pegar a tarefa da atividade um. Eu sei que tem uma atividade que vocês têm que relembrar aqui alguns conceitos aí de potência ativa, potência reativa, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver qual que é em específico. Ah, não, essa seria a parte 2 da atividade. Vamos nos ater agora à parte, né, a atividade um. Eu já estava aqui, era me adiantando aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui gabarito. Só um minutinho, pessoal. Bora lá. Pessoal, a gente observando aqui, ó, considerando, né, a empresa em tela, né, o Moinhos Tambari, ó, com a potência de transformação. Então, seria a carga instalada. Lembra que a gente, lá no conteúdo, você tem as empresas lá do tipo, do grupo, né? Tem os grupos A, grupo B. Basicamente, os grupos A são as chamadas alta tensão. E grupo B, adivinha, né? O pessoal não é, eles não são criativos. O grupo B é a baixa tensão. Ah, né, professor? Fala sério. Então, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu achar aqui a referência. Tem um material da Procobre, Instituto Procobre, que ele fala específico desses tipos. Só um minutinho, pessoal, deixa eu achar aqui. Grupo A.
Eu vou deixar aqui procurando aqui. Deixar aqui procurando no arquivo. Ah, encontrei aqui. Então, ó, se a gente for observar aqui, a gente for dar uma observada aqui, pessoal. Esse aqui é o material extra lá do Instituto Procobre. Então, ó, lembrando que esse, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor aqui a visualização. Aqui. Competirá a distribuidora de energia, né, no caso o nosso a Enel aqui, né, a informar ao interessado a atenção de fornecimento para a unidade consumidora, com observância dos critérios estabelecidos na legislação. Assim, por exemplo, a tensão secundária em rede aérea, quando fala de tensão secundária, nós falamos da baixa tensão. Então, esse grupo aqui, ó, em específico, eles não fornecem baixa tensão, né? É só você lembrar, A de alta tensão, né? E B de baixa tensão. Então, esses aqui em específico, o A aqui, ó, maior ou igual a 230 kV. Esse 230 kV é a nível de transmissão. E esse grupo, ele fornece energia para quem? No nível de alta tensão, a gente olhando aqui, ó, o A1 maior ou igual a 230 kV, ou seja, de 230 para cima, né? Uma de 500 kV, uma de, sei lá, 750, uma de 250, 800. Tem também as de nível em tensão contínua, né? A chamada extra alta tensão contínua. Então, esse grupo aqui, ele fornece, ele fornece energia, esse consumidor é a própria concessionária. Mas como assim, professor? Vamos supor, eu tenho uma linha de transmissão aqui, ó, uma linha trifásica, chegando, né, em um centro urbano, né, traduzindo, chegando em uma cidade. E daí ele chega em uma subestação. Basicamente, a subestação ela tem um transformador de potência. Esse transformador de potência aqui vai receber os 230 kV, né? Ou mais, né? Vamos colocar mais aqui, né? 500. Então, ele vai receber esses 500 kV. Então, esse grupo A, esse cliente do grupo A, ele, já que essa região metropolitana aqui é Goiânia, por exemplo, então esse cliente é o município de Goiânia. Ah, professor, entendi. Então ele recebe essa energia em alta tensão, que aí, ó, dos secundários do transformador de potência, vai sair na malha de distribuição urbana, a chamada 13. Nossa, esse 13 meu aqui tá difícil, né? Deixa eu. Aí vai sair uma rede 13.8 kV. Eu não vou ficar aqui gastando pormenores, porque a gente tem outras UCs, né? Para a gente falar sobre o nível de tensão monofásico, né? Mas só entenda, né? Que chega a 500 kV e aqui na subestação, né? Aqui em Goiânia, e esse cliente é a própria cidade de Goiânia, né? Esse que faz parte do subgrupo A1. Então, esse cliente, ele tem uma malha de distribuição urbana, mais conhecido como RDU. Essa rede de distribuição urbana, ela vai fomentar a malha urbana aqui, né, do município aqui. E aí é lógico, né, você tem transformadores aqui
na malha de distribuição urbana, que no primário deles, entende, ó, no primário deles chega o 500 kV e nos secundários deles sai 13,8. Por sua vez, dentro da malha urbana, vai entrar no primário dele 13,8 e vai sair 220 volts. Aí, esse cliente que vai se alimentar dessa energia, que é o consumidor residencial, o consumidor industrial, o consumidor comercial, ele faz parte de outro subgrupo, que é o grupo B, né, mais específico. Ó, tem o B1, né, o residencial, o B2, rural e por aí vai. Ah, professor, então quer dizer que esse de tensão de fornecimento, esse A de alta tensão, só para você lembrar, né? É o quê? É um centro urbano, é uma cidade, dependendo do nível de tensão, é uma coleção de cidades, ou seja, um estado, e por aí vai, né? Dependendo desse aumento de tensão aí. Ah, beleza, professor. Então, basicamente, esses níveis de tensão, né? Tem o grupo A, que é o maior, né? O subgrupo tem o A1, é uma linha de transmissão que chega igual a 230 ou maior, e é uma subestação em uma determinada cidade. O A2, aqui, ó, 88 kV, até 138. A mesma história. Chega uma linha de entre 88 kV e 138, alimenta um transformador de potência, que por sua vez esse transformador de potência vai alimentar uma malha de distribuição urbana. Ah, aqui ó, o A3, 69 kV, quando eu falo linha de transmissão, né, tem vários tipos, né? Tem as linhas autoportantes, que pode ser metálica, que pode ser de concreto armado, e por aí vai, tá? Olha, ó, o A3A, que é de 30 kV a 44, é muita coisa, gente, mas pelo menos você tem que entender que esse grupo, esses consumidores, quando a gente pensa em consumidor de energia, naturalmente nós pensamos o quê? Na gente, né? Uma pessoa física, por exemplo, né? Mas na verdade, nela pode ser o quê? Um CNPJ, né? Uma pessoa jurídica aí, que é o A4. Vocês estão vendo, ó, que cada vez vai diminuindo esse nível de tensão, ó. 2,3 kV, né? É, é o chamado, se a gente for fazer uma conversão direta aqui, ó, o 2,3 kV é 2,3 vezes 10 a terceira, né? Volt, né? Se a gente aumentar o número aqui, você diminui o expoente. Então fica 23. Ó, aumenta o número, né? Ele de 2,3 ele virou 23, né? Aumenta o número, diminui o expoente. A menos um, né? A menos 2, a menos 3. Vocês entenderam? Aumenta o número, diminui o expoente. Diminui menos um, diminui menos 2, diminui menos 3. Então, é 2.300 volts. Já está um nível que já está um nível até baixo, ó, de 2.300 volts a 25.000 volts, ou 25K. Ah, e tem o AS, né, que é as entradas de energia, né, nós temos entradas de energia aérea, né, um ramal aéreo, ou um ramal subterrâneo. Geralmente, esses do grupo A é um ramal aéreo, porque ele vem de uma. Quando ele é um grupo com nível de tensão maior, né? É igual a 230 ou maior que 230, ele geralmente vem numa torre, né? Uma linha de transmissão. Então, é um ramal aéreo. Então, predominantemente esses aqui, todos são de ramais aéreos. E só esse daqui que, ó, se está entre um nível de 2,3 a 25, esse subterrâneo aqui, ele está o quê? Abaixo desse range aqui.
E se a gente for observar, e ele é subterrâneo, ou seja, ele vem numa rede de subtransmissão, né, que, com esse nível baixo aqui, nós chamamos de subtransmissão. Aí dessa subtransmissão ele vai chegar em uma estrutura, eu tô, vou só fazer um esboço aqui, um croquis bem rápido aqui. Ele chega, ele chega em uma estrutura aqui, aí geralmente a energia chega até esse ponto aqui, até essa estrutura aqui, ela chega por via aérea. Daqui ela desce aqui, ó. Aí geralmente tem um eletroduto aqui, ó, no poste. Daí geralmente ele vem aqui, ó, numa caixa de inspeção. Aí dessa caixa de inspeção ele vai para dentro dessa unidade consumidora aqui, desse AS, desse subterrâneo aqui. Então, é assim que ele faz essa transição, né? Ele vai chegar em uma estrutura de transição e daí aqui o pessoal chama até de mufla. Esse aqui é um isolador que, na verdade, ele é como se fosse crimpar um cabo. Quando a gente crimpa um cabo, né? A gente tem um cabo aqui, ó, na primeira situação, ele todo coberto. Se a gente vier aqui, ó, e cortar, a gente não tem a fiação, se for um cabo de cobre, né? Ela vai ficar exposta aqui, né? Aí quando a gente crimpa, a gente não pega um conector aqui e pega o alicate de crimpagem e aí faz o perfil aqui. A mufla é mais ou menos isso. Você pega esse cabo aqui, decapa, conecta na mufla e da mufla ele vem no ramal subterrâneo, vai para a caixa de inspeção, né? E aí, depois da caixa de inspeção, ele vai para a medição desse consumidor, né? Então, quanto menor é esse consumidor da categoria do grupo A, menos consumidores ele vai atingir, né? Ele começa de estados a cidades e depois ele vai só diminuindo, né? As cidades pequenas aí, né? Pequenas populações. Agora a gente Para a gente indo para o grupo B, sempre lembra, ó, A, aí você lembra, alta tensão. São consumidores com nível de tensão tão alto que eles fornecem energia o quê? Para cidades, estados, beleza. Agora, o grupo B, né? Então, como se diz, o cliente, geralmente do grupo A é a própria o quê? Concessionária de energia local. Agora, o cliente do grupo B, lembra que eu falei? Sempre alguém está vendendo um serviço para um, que por sua vez esse que está recebendo o serviço vai estar vendendo para o outro, né? Ou seja, o cliente, né, da transmissora, né, da geradora de energia, né, a concessionária, é igual, lembra numa analogia uma muito boa que um professor uma vez fez com a gente. Nós não temos as concessionárias de carro que vendem carro? Então, a concessionária de carro é a concessionária de energia. Ela vende a energia que já foi o quê? Feita. Como é que ela foi feita? Ela foi feita lá na geração, lá no gerador de energia, seja por hidrelétrica, seja por uma usina solar, uma eólica e por aí vai. Ah, dobra espacial também vale, professor? Também. Se existir, né? Dobra espacial também vale. Ó, os viciados em Star Trek. Então, aqui, ó, chega então, esse que agora é cliente, né? Quem que vai ser o cliente do grupo A? Vai ser o grupo B, ou seja, os consumidores, o consumidor comercial, né? Tá vendo aqui, ó, ó o pré-requisito aqui do grupo B, ó. Grupamento composto de unidades consumidoras, ou seja, o CESA, com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, ó. A gente deu uma destrinchada aqui, ó, 2.300 volts.
ou ainda caracterizado pela tarifa monômina e subdividido nos seguintes subgrupos. Essa tarifa monômina aqui é porque é o seguinte: você tem consumidores que utilizam apenas uma fase, mais conhecido como monofásico, né? Tem o consumidor bifásico, que utiliza duas fases. Ah, peraí, professor, não precisa nem completar. O trifásico usa três. Acertou, miserável. Então, essa tarifa monômina aí, você, dependendo do tipo de consumidor, por exemplo, a Enel, ela criou as categorias. Aí tem o M1, M2, M de monofásico, aquele nível, né? Um nível de energia. Aí adivinha, é uma tabela semelhante a essa tabela aqui, ó, de nível de potência que esse consumidor ele consome, vamos dizer assim. Então, ó, aí o grupo B, né, tem os subgrupos, né, que é o residencial. Geralmente a gente pensa só em residencial, né, assim de pronto, né, residencial, industrial e comercial. Eu gosto até de olhar nesse material aqui, que aí eu relembro sempre quando eu preciso ministrar aula. Aqui, ó, o subgrupo, o B1, né, o residencial, o B2 é o rural, eu nem lembrava disso, né? O B3, demais classes, espera aí. Se já foi o residencial e já foi o rural, quem que está faltando? Ah, professor, está faltando o comercial. Acertou. Qual mais outro que poderia encaixar nesse B3 aqui? Vai. As demais classes, né? Tirando residencial e rural, ah, professor industrial. Opa, olha, você já está ficando esperto já. E o B3, iluminação pública. Eu fazendo já um spoiler, né, para aulas posteriores aí, né? A iluminação pública, ela pode ser alimentada de dois jeitos aí. Por exemplo, você tem aqui o poste de energia aqui. Aí basicamente no alto, né, o mais alto, o pessoal chama de média tensão. E antigamente chamava alta, né? Mas hoje em dia chama média tensão, que é o 13,8, né? E logo mais abaixo você tem a instalação de baixa tensão, né? O BT, né? O 220, se for monofásico, 380 se for duas fases, 656. Geralmente os programas aí quando a gente faz cálculo, a gente aproxima para 660, que é o trifásico aqui, né? Beleza. Então, aí nesse ramal aqui, geralmente você tem uma estrutura metálica aqui, e aí você vai ter um isolador chamado isolador Roldana. Ah, professor, quando é que eu vou ficar sabendo disso? Cena dos próximos capítulos. Geralmente a gente fala isso em projeto, em manutenção de sistemas elétricos de potência. Então, nós temos um isolador tipo Roldana. Ele parece uma roldana, né? Só que ele é de cerâmica, tem uns que é de vidro temperado e outros é polimérico aqui. Aí você tem, né? Neutro, geralmente é neutro, fase A, fase B e fase C. Aí tem dois jeitos, aí geralmente, lembra quando vocês estão andando na rua aí, você tem um braço de iluminação pública aqui, ó, você tem a iluminação pública que tem na sua rua aí. Aí geralmente o pessoal pega o neutro e uma das fases. Antigamente você acrescentava mais um isolador tipo Roldana aqui e ele tinha a sigla de CONT. Esse CONT é acrônimo para controle. Basicamente era o seguinte, dependendo do planejamento lá de distribuição, o pessoal da elétrica, né, o eletrotécnico, o projetor ou o engenheiro eletricista, ele falava, ó, nessa região, nessa rua aqui, esse controle vai ser alimentado pela fase C, por exemplo. Aí pegava, fazia um jump da fase C e alimentava o controle. E desse controle, ele vai para a iluminação pública, ou seja,
Nesse circuito específico, a iluminação pública está sendo alimentada pela fase C, que foi jampeada para esse controle. Ou então ela vai direto, né? Pega o neutro, a fase C, aí lá na OS, ou seja, ordem de serviço, quando o eletricista vai fazer a manutenção, vai fazer a montagem da inicial, lá na ordem de serviço está falando, ó, essa prumada aqui desse circuito, número tal, esses postes aqui, né? 5, 6 postes aqui, a iluminação pública vai ser energizada, né, alimentada pela fase A, fase B ou fase C. Então, esse o B4 é essa categoria aqui. E, por sua vez, né, cada um desses consumidores aqui, né, por exemplo, deixa eu pegar aqui esses consumidores aqui, né, ele basicamente o do grupo A, ele não consome a energia, né? É igual a analogia que eu falei, né? A concessionária de carros é a concessionária de energia. Quem faz a energia seria a montadora, né? A montadora de carros, ela monta e a concessionária de carro faz essa revenda para o consumidor final, né? Aquele que realmente vai utilizar. Então, o grupo A aqui, ele tem os pacotes de energia que o pessoal chama, né? Que lá no o SIN, né? O chamado Sistema Integrado Nacional de Energia. Aí tem uma câmara de comercialização, né? De pacote de energia. Toda concessionária de energia, ela tem um engenheiro eletricista especializado nessa compra de pacotes. É como assim, professor? Por exemplo, né, eu tenho o subgrupo A1 aqui, né? Ele faz parte por exemplo, o que era antigamente Celg, né? A Enel Energia. Então, esse engenheiro que trabalha para a Enel, ele compra pacotes de energia das geradoras. Ele compra uma fatia desse mercado, ele compra de uma hidrelétrica, ele compra de uma usina eólica e por aí vai, né? Então, por que ele tem que comprar esses pacotes de energia? Ou, fazendo analogia, esses pacotes de carros, né? Ele tem que comprar esse pacote porque ele tem clientes, os clientes que são o quê? O grupo B. Esses clientes do grupo B, que são os consumidores finais, eles é que efetivamente vão utilizar a energia que o subgrupo A está comprando. Então, ele compra esses pacotes de energia. Geralmente, né, o grupo B, pegando aqui o residencial, o rural, às vezes o comercial também, um consumidor que tem uma demanda de energia relativamente baixa, ele geralmente ele paga, entre aspas, ele paga o que ele consome. Então, você tem ali eles fazem um cálculo lá na parte aí de estatística, né? Você tem um desvio padrão, né? Um intervalo de confiança em que todos os consumidores residenciais, rurais, você tem uma média, né? Por isso que vem lá na sua conta de energia, a quantidade de quilowatt-horas que você consome, né? E eles pegam essa estatística, né? Quanto mais você está inserido no sistema elétrico de potência, ou seja, você tem uma residência, você tem uma casa, um pequeno comércio, eles têm essa estatística e, baseado nessa estatística, esse engenheiro da concessionária de energia, ele tem um número palpável para ele comprar, ou seja, imagina se ele comprar mais energia do que ele precisa, para quem que ele vai vender? Que no final, quem que tem que pagar essa conta aqui? O subgrupo A, ele paga uma conta, mas para ele pagar a conta dele, ele tem que receber do quê? Do grupo B. Ah, entendi, professor. Então, ele faz o planejamento, né? Agora, os consumidores os maiores aí, né, que está aqui dentro do B3, que é os grandes comércios, as grandes indústrias aí, uma JC Distribuição da Vida, uma Log Logística, e por aí vai.
eles já têm pacotes de energia bem definidos, né? Eles consomem muita energia, eles têm um contrato chamado contrato de demanda. Esse contrato de demanda, ele dá um valor real que aquele consumidor utiliza naquele mês. Independente se ele utilizar ou não, dentro desse contrato que foi lavrado entre esse consumidor industrial e a concessionária de energia, existe um valor fixo específico, que seria o serviço medido, né, do monofásico, aqui do residencial, né, bifásico ou trifásico, né? Aquele, quando você viaja, né, você não utiliza nada, você paga aquele mínimo. Então é a mesma coisa, a demanda seria o mínimo que esse consumidor industrial paga. Daí ele efetivamente vai consumir. Porém, o subgrupo A, ele tem que ter um planejamento dentro do Sistema Integrado Nacional. Aí, se ele não conseguiu comprar, porque o sonho de todos esses concessionários de energia que estão no subgrupo A é comprar energia de hidrelétrica, que seria mais barata. Já quando não sobra pacote de energia, o que que acontece? Ele tem que comprar de termoelétrica, ele tem, imagina, comprar de uma termoelétrica aí, comprar de energias alternativas, né? Eólica e por aí vai. Então, se ele tem que recorrer a esses outros consumidores, essa outra fatia do mercado, ele vai o quê? Pagar mais. Se ele paga mais, quem que vai pagar essa conta no final? Vai ser os subgrupos, né? Principalmente aqui o subgrupo, o B3 aqui, o industrial. Ah, entendi, professor. Então, só para, como se diz, essa introdução aqui, deixa eu ver se tem mais. Ah, eu acho pertinente nós falarmos aqui, ó. Ó, essa resolução aqui é 414, tem também a, que é a antiga é 4, acho que é 45, é 456, se não me falha a memória aqui. Mas aí você tem o quê? Os cálculos tarifários, que é o que trata, né, justamente a atividade 1, né? Então, você tem aqui, ó, temos aqui a modalidade, ó, temos a tarifa azul, tarifa verde. Essas tarifas aqui, ó, com períodos, né, ó, tarifa azul, tarifa verde, porque você tem a tarifa azul, tem a hora sazonal, né, que é essa daqui no caso, elas têm, trocando em miúdos aqui, comportamentos, cada consumidor desse tem um comportamento específico. Por exemplo, agora a gente indo direto no cerne da questão, que os consumidores, o industrial aqui, como ele tem um contrato de demanda, ele consome grandes pacotes de energia. Então, ele não paga só o que ele consome. Ele compra um pacote fixo. É igual aquele pacote de dados que você compra todo mês, né? Se você gastar mais do que aquele, sei lá, 2 GB, 3 GB que você compra, você vai ter que o quê? Comprar mais. É mais ou menos isso. O industrial, a demanda, essa que você paga todo mês, se não me falha a memória, em 2010 quando eu participei de um projeto aí na Jaime Câmara, se não me falha a memória, por mês, caso, né, eles não extrapolassem nada, fizesse a correção do fator de potência, fizesse a reprogramação de carga, o que que é isso? Já que eu vou falar. Fizesse a reprogramação de carga, né, dava em média R$ 10.000, mais ou menos. O pacote que eles tinham, né, da unidade lá, Jaime Câmara, era de R$ 10.000. Ah, e se eles não fizerem a correção do fator de potência? Lembra que eu falei? Consumidores industriais, as cargas majoritárias são o quê? São máquinas elétricas. Então, elas têm o quê? Características, são máquinas indutivas, ou seja, a arquitetura básica delas são indutores. E o indutor, o apelido dele é fonte de corrente.
né? Ele vai induzir, ele vai gerar esse induzido na rede elétrica, né? No sistema elétrico de potência, e esse induzido, ele cria o quê? Ele cria instabilidade energética na rede, ele cria os chamados picos de tensão, ele cria os harmônicos, né? Os harmônicos de ordem ímpar, né? Principalmente o terceiro harmônico. Então, e não só você utilizando essa quantidade de motores aí de grande potência, você cria isso, mas a geradora de energia, ela também cria, ela cria esses harmônicos. Então, uma das tarefas que um grande consumidor tem que fazer é fazer a correção do fator de potência. Ah, então existem tarifas, né, modalidades de tarifas que se adequam ao comportamento. Por exemplo, eu não posso chegar numa indústria e meter o louco e ligar, sei lá, vamos supor que na indústria lá tem, por algum motivo, dependendo do tipo de construção, né, de produtos, ela tem, sei lá, 50 motores, né, entre 60 CV e por aí vai, né, motores aí de grande potência. Eu não posso chegar lá agora, meter o louco e ligar todos de uma vez. Existe uma programação de carga. Às vezes, as cargas desses 50 motores, elas extrapolam a demanda contratada, elas extrapolam, às vezes, os 100% que está na demanda, né, de potência, às vezes, o contrato de demanda, né, a validade dele é cerca de 1 ano, aí você pode aumentar ou diminuir a porcentagem de potência que você utiliza, né? Às vezes, sei lá, você iniciou, deu o start aí, depois do comissionamento, deu o start aí na empresa e você utiliza, sei lá, 40%. E aí daqui 1 ano você, né, se tudo, se o crescimento, né, as demandas, a produção, dependendo aí do que essa empresa produz, né, do tipo de serviço, eu vou colocar 60%. Então, nesse período de 1 ano, eu tenho que utilizar os 40%. Se eu ultrapassar, adivinha, tem multa, né? Tem multa de ultrapassagem dessa demanda aí. Então, essas modalidades tarifárias são modalidades que se adequam à especificidade da demanda de energia que esse consumidor do grupo B tem. Mais específico, esse aqui, ó, o B3, que está no rol aqui, ó, os grandes comércios, né? E o industrial aqui. Então, nós temos basicamente aqui azul. Então, trocando em miúdos aqui, as tarifa azul, tarifa verde aqui, você vai ter um horário específico. Aí dentro aqui, ó, existe aqui o horário, os conceitos de horário de ponta, horário fora de ponta, que ele é fundamental para vocês fazerem a entrega aí da primeira atividade. Temos aqui os períodos úmido e período seco, principalmente se você faz a aquisição, né? Quando eu falo você, esse consumidor aqui do B3, né? Ele faz a aquisição e também ela reflete nos outros subgrupos do B, né? No residencial, no rural, iluminação pública. A iluminação pública é a parte porque ela é uma espécie de rateio. É espécie não, é um rateio, né? Essa iluminação pública, quando vem lá na sua conta na sua conta de energia, né? A tarifa de iluminação pública, geralmente o valor que deu, ele é rateado naquele circuito, ou seja, naquelas unidades consumidoras que estão ali dentro daquele circuito, ou seja, vamos supor, sei lá, que eu tenho 2 quarteirões. Aí, aqueles 2 quarteirões, a tarifa de iluminação pública que deu, né, o consumo de energia que deu para iluminar no mês aquela região, né, aqueles 4 quarteirões ou 2, que seja, né, ele vai ser rateado, sei lá, deu R$ 1.000, aí eles dividem esses R$ 1.000 para todos aqueles consumidores. Então, basicamente, quem paga a iluminação pública são os outros, o B1, o B2, o B2 também. O B1, o B2 e o B3, né, que pagam, que rateiam entre si
dependendo do circuito onde eles estão localizados. Ah, entendi, professor. Então, assim, temos aqui o período seco, esse é um outro parâmetro, ou a gente falando de matemática, né? Outra variável, né? Que é o período úmido, tem o período seco, e basicamente, essa energia for provida de uma hidrelétrica aí, né? Você tem o, por exemplo, o período úmido é quando tem o quê? Uma grande quantidade aí vou dar uma de geólogo, de precipitações, né? Ou de chuva, né? Período seco, período sem chuva. Ou seja, peraí, professor, hidrelétrica que eu saiba, ouvi dizer que ela depende de uma barragem. Aí, basicamente, uma hidrelétrica, você tem o montante e você tem o jusante. O montante é onde você faz o acúmulo da bacia hidrográfica aqui. E o jusante é o quê? É o lado em que essa água, ela tem uma tomada d'água aqui, ó, e essa tomada d'água ela vai liberar no vertedouro aqui. Aí nesse meio você tem o quê? Você tem um gerador de energia. Esse gerador, essa máquina elétrica em modo gerador, essa turbina, aí existem vários tipos, né, de arquiteturas, tem arquitetura Pelton, arquitetura Francis, e por aí vai, arquitetura tipo bulbo, como se diz, dá muitas aulas, só a gente falando de arquitetura de tipo de paz aqui. Então, essa hidrelétrica aqui, ó, a queda d'água, né, a energia potencial gravitacional que vai se tornar energia cinética aqui, ela vai fazer essa conversão. Então, quanto menos água eu tenho no montante, mais vai ser difícil o quê? Para eu acumular, né? Menos acúmulo de energia potencial gravitacional eu vou ter, por consequência, menos energia cinética eu vou ter para gerar energia. Então, essa tarifa ela vai aumentar no período seco e ela vai se manter no período úmido. Se não me falha a memória, nesse conteúdo aqui, ele ainda não prevê aqueles tipos de tarifa, as infames aí, né? Tem o verde, né? Tem o vermelho, a amarela. Aqui, ó, os critérios de enquadramento aqui, ó. Basicamente, olha, ó, temos a modalidade hora sazonal azul, ó, tensão de fornecimento igual ou superior, ó, 69 kV. A 2, ó, hora sazonal azul ou verde. Aí depende, né? Você tem que ver em qual você se enquadra, né? O profissional lá. De acordo com a opção do consumidor, aquelas com tensão de fornecimento inferior a 69 e demanda contratada igual ou superior a 300 kW de potência. Ao 3 aqui, ó. Modalidade tarifária convencional. Aí tem a hora sazonal. Então tem hora sazonal, tem convencional, tem hora sazonal azul e verde. Ah, aí, aí, ó. Azul ou verde, de acordo com a opção do consumidor. Mesmo range aqui, ó. Fornecimento inferior a 69 e contratado inferior a 300 kV. Então, né, dito isso, nós já temos já subsídios para iniciar, né, os cálculos aí na parte, né, da primeira atividade aí. Deixa eu tirar aqui só um minuto, gente. Estou vendo aqui que já está extrapolando aqui o horário. Aí vamos fazer aqui como se diz, um cálculo rápido aqui. Só vou dar um direcionamento rápido para vocês. E aí na nossa próxima web aula aí a gente continua aí
na orientação que a gente parou exatamente aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ok. Deixa eu só encontrar aqui o. Então, pessoal, né, já no planejamento, lá no livro de estudos, do livro de estudos, né? Desculpa aí, nós temos aqui, ó, voltando aqui, né? A carga instalada, né? Uma potência de transformador, né? De 3.000 kV em 13,8, ou seja, na média tensão, né? Ou seja, ele tem geralmente esse tipo de consumidor, né? Esse aí do grupo, que seria, eu já poderia enquadrar ele aí no grupo A. Deixa eu ver, só dar uma relembrada aqui, se dá para enquadrar ele no grupo A. É o A4, ó, entre 2,3 kV e 25. Então ele já está dentro, ele está no A4 aqui, né? Ó, em 13,8, cuja avaliação de sua carga num período de 24 horas foi adquirida através de um analisador de energia. Lembra que eu falei? Para você findar, ou seja, finalizar essa atividade aqui, você vai precisar dos dados que estão na outra atividade lá. Por isso que eu não terminei ainda a aula para vocês verem aqui. Então, aqui tem o cálculo padrão, ó, depende aqui do fator de potência que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, né, que é o 0,92. Eu não lembro se eu falei na aula anterior aí, né, na UC anterior, esse 0,92 aí é como se fosse, não é, viu? Eficiência é um outro cálculo, mas é como se do 100% que você utiliza, o ideal é você fazer essa correção, né, a correção à demanda, né, para 92% da rede aí. Aqui, ó, o faturamento em si, né? Então a gente vai seguir esse cálculo. Para vocês não ficarem na chapada aqui, já foi feito o cálculo aqui, ó, da primeira, do início zero, né, até a primeira hora aqui, né? Então, ó, você tem, ó, a demanda aqui de 300, aí a pergunta que não quer calar, né? Foi o que o aluno me questionou. Ai, professor, da onde que tiraram esse valor aí? Foi da cartola, né? O cara fez Shazam e esse valor brotou aí. Não, foi o analisador de energia que colheu esses dados. Por isso que esse dado, porque aí se a gente for olhar aqui, né, a gente tem as tarifas, né, e lembrando, a gente tem que considerar lá no cálculo o período de ponto fora de ponto aqui, ó. A tarifa que é valorada, ó, cobrada aqui no fora de ponto, ó, 0,04 e tem as outras casas decimais, ou seja, é um pouco a mais que 4 centavos. Ah, é barato demais, professor. É barato se for o quilowatt-hora, né? Imagina se forem mais. Mas, assim, é quase 5 centavos aqui. Já, ó, no consumo fora de ponta aqui, né? Olha a tarifa do consumo na ponta. Ela já chega a 7 centavos, ou seja, de 4 no período fora de ponta, né, naquele período onde a demanda de energia é menor, a gente vai esmiuçar esse termo mais aí para frente. Então, vocês têm que considerar no cálculo não só o consumo na ponta, né, que é um pouco mais, coloquem essas casas decimais aqui, que aí é porque essas outras casas decimais é questão são tarifas tipo ICMS, PIS, COFINS e por aí vai, né? Mas basicamente, como se diz, o, o valor que é relegado à concessionária de energia é esses 4 centavos. Essas outras, né, o milhar, o dezena de milhar, essa centena de milhar aqui, é relacionada a tarifas, né?
Beleza, então não esquecer de considerar o consumo fora de ponta, o consumo na ponta. Então, esse dado aqui, 300, ele foi retirado lá do analisador de energia. Professor, mostra aí, vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Você vai fazer o cálculo aqui, ó. Deu 603. Daqui a pouquinho eu mostro aqui, antes da gente fechar a aula aqui, que eu já tenho outra web aula aqui para fazer. Então, deu 603 quilowatts, né? Já se a gente for fazer o cálculo aqui da tarifa, né? Considerando, né, a demanda aqui deu 613 quilowatts, né? Se a gente, ó, considerando esse 0,45 aqui, vai ter um cálculo, se eu não me engano, na terceira atividade que vocês vão fazer, que é o fator de potência, né? O fator de potência. Ó, da zero à primeira hora, que período que é esse daqui, ó? Aí vocês têm que lembrar, ó, que é o período fora de ponta. Existe o período, né, de ponta, que é aquele período pequeno, é das 18 horas até as 21, se não me falha a memória aqui. Então, a maioria dos cálculos vocês vão utilizar essa, né, essa tarifa aqui relacionada ao período aqui. E aí deu aqui, né, 18 ou 14,80. Esse 18 aqui, acho que tá deslocado aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui nos cálculos que eu fiz. Daí ele tá deslocado aqui mesmo. Vai, professor, ele deu, ca- ele deu 14 ou deu 18 aqui? É aquela história. Vamos fazer aqui junto aqui? Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Eu vou, eu vou pegar e compartilhar a tela aqui, que aí vai ficar mais a tela em si aqui, que vai ficar mais fácil para vocês, tá ok? Vamos lá, pessoal. Só para Deixa eu só tirar a calculadora aqui. Só um minuto, vai. A calculadora não está aqui. Esqueci de. Eu acho que. Ah, não, a calculadora não está instalada aqui, não. Peraí, só um minutinho, pessoal. Pessoal, vou fazer o seguinte, para não estender mais, eu vou ficar devendo esse cálculo aqui, mas eu vou compartilhar, vou mostrar aqui aonde que está o. Vamos lá. Lembrando aqui, ó, folha de resposta da atividade 2, né? Ó, aqui. Eu vou pôr aqui de lado. E aí vai ficar melhor para vocês visualizarem aqui. Aqui, ó, da hora zero, ou seja, do início até o primeiro, o analisador de energia, e esse daqui é o que? A atividade 2, né? Lembrando, voltando aqui, ó, tá vendo aqui a folha de resposta da atividade 2. Porém, para você finalizar a atividade um, você precisa dela, dos dados que foram colhidos pelo analisador de energia, entendeu? É por isso que o aluno aí já falou comigo, já, uai, professor, da onde esses números brotaram da onde? Aqui, ó, a quantidade de quilowatt-hora, ó, 300, ó, tá vendo aqui? Aí, ó, 0,92, né, que é o fator de potência, né, o característico aí que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, o fator de potência da indústria da Tambari, né, e aqui, ó, esse 300. Ah, professor, então quer dizer que quando eu for fazer
da segunda hora, ó, da segunda não, entre o início da primeira hora e a segunda, ou seja, a segunda hora completa, eu vou colocar qual tarifa aqui, ou qual tarifa não, qual a quantidade de quilowatt-hora, né? O de demanda aqui, de 380. Ah, por isso aqui, ó, entre, ó, o início da sétima hora, a oitava hora aqui, ó, por isso que ele colocou aqui, ó, 530. Ah, professor, entendi. E aqui, ó, relembrando aqui, ó, quando, né, o valor aqui, ó, dependendo que aqui, esse período ainda é um período de ponta aqui, ó, aí deu negativo, né? Aí quando é negativo, ó, não são considerados na soma final do faturamento de consumo de energia excedente. Portanto, né, eles são nulos aqui. Se deu negativo, né, você vai considerar como zero aí. Ah, professor, agora entendi. Estão vendo? Porque sem esses dados aqui do analisador de energia, vocês não vão conseguir terminar com o procedimento. Ó, lembra, ó, horário de ponta, olha, ó, das 18 às 21 horas, eu vou utilizar, em vez desse valor aqui, ó, vai utilizar aquele que é próximo de 7 centavos aqui, ó. É o tarifa de consumo na ponta, ó. Olha, ó, 7 centavos, né? Aí tem esse milésimo aqui, né? Quarto de milésimo e por aí vai. Beleza? Então tá, pessoal. Então, até a próxima aula aí. A gente vai finalizar, né, aqui. E vamos continuar dando procedimento, a explicação e qualquer outras dúvidas que vocês tiverem. Tá ok? Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.